Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos comentar um pouco sobre Itaúsa, sobre os dividendos que a empresa deve voltar a pagar grandes dividendos a partir do próximo ano e quando isso acontecer, provavelmente a ação deve voltar a subir. Hoje está num patamar bem interessante, inclusive estou pensando em comprar mais algumas aqui para a carteira do canal. E falando aqui na carteira do canal, aproveito para deixar o convite para você se inscrever e acompanhar essa carteira de investimentos para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Inclusive, temos aí 220 ações de Itaúsa, eu já atualizei contando aquelas 20 que veio de graça da última bonificação da empresa. O preço médio hoje é de R$ 10,32, contando também os custos da bonificação, está aqui no preço médio. E hoje o Itaúsa voltou a ser a ação mais relevante aqui na carteira. Olhando esse patamar de preço que está hoje, eu estou pensando em comprar até mais. E caso você tenha interesse em acompanhar essa carteira, vou deixar passando um card aqui em cima do vídeo que mostra certinho todos os aportes que eu já fiz até o momento. Bom, e sem mais enrolação, hoje a cotação da ação preferencial do Itaúsa está em mais ou menos R$ 9,03. Nos últimos 30 dias houve aí uma queda bem interessante nessa ação, está num patamar que eu julgo muito interessante, inclusive esteve por um certo momento abaixo dos R$ 9,00. Considerando a situação atual, o dividend yield é de mais ou menos 5%, até porque o Itaúsa freou um pouco os dividendos, mas deve voltar a pagar grandes dividendos no futuro. E falando aí sobre os dividendos e por que eu estou falando que o Itaúsa deve voltar a pagar grandes dividendos no futuro, essa informação foi passada pelo próprio CEO da empresa, que afirmou que vai retomar níveis históricos de pagamentos de dividendos da Itaúsa. E caso realmente isso ocorra, a ação da Itaúsa pode voltar a subir. Por isso eu acredito que nesse momento está no patamar interessante e eu prefiro muito mais comprar ação mais barata do que mais cara. E falando aí dos dividendos atuais do Itaúsa, se a gente olhar o histórico ali no ano de 2017 a 2019, o payout do Itaúsa variou entre 70% e 93%. Uma boa parte aí do lucro líquido a empresa destinou aos seus acionistas a título de dividendos. Porém, nos últimos anos, a Itaúsa freou os dividendos que vem pagando aos acionistas. O payout está em mais ou menos 25%, o mínimo de acordo com o Estatuto Social. Por quê? Porque a empresa utilizou esses recursos para realizar novas aquisições. Deixou esse dinheiro aí no patrimônio líquido, não precisou gastar o caixa pagando dividendos e utilizou o caixa para suas novas aquisições. Comprou, por exemplo, ações da AEJA Saneamento, uma empresa de capital fechado, agora comprou aí da CCR, fez investimentos que muitas vezes nós, pessoas físicas, pequenos investidores, não temos acesso. Por isso eu também gostei bastante dessa estratégia do Itaúsa, cresceu um pouco devido ao maior número de ativos que tem no seu portfólio e agora deve voltar com os dividendos lá nas alturas. E aqui eu simulei quanto que Itaúsa pode pagar de dividendos considerando os fundamentos atuais da empresa. A cotação é de mais ou menos R$ 9,03. O lucro por ação atualmente do Itaúsa é de R$ 1,49. Hoje o payout está em mais ou menos 25%. Com isso os dividendos devem ser, se ficar nesse payout, de mais ou menos 37 centavos por ação. Aí o dividend yield vai ser mais ou menos 4, 5%. Entretanto, se o payout subir e o Itaúsa distribuir metade do seu lucro aos acionistas, aí os dividendos devem chegar a mais ou menos 75 centavos por ação e o dividend yield chegar nos 8,25%. Entretanto, como mostrei anteriormente, em anos anteriores Itaúsa distribuiu mais de 70% do seu lucro líquido aos acionistas e se o payout for aí de mais ou menos 75%, o dividendo da empresa deve ser de até R$ 1,12, considerando esse lucro por ação atual e o payout aí de 75%, e o dividend yield vai chegar a 12,38%. Aí o Itaúsa vai estar pagando bons dividendos. Na verdade, se chegar nesse patamar com payout de 50%, já vai ser grandes dividendos aos acionistas e ainda vai sobrar aí uma parcela do lucro líquido no seu caixa. E como o CEO evidenciou que Itaúsa deve retomar os grandes pagamentos de dividendos, acredito que o payout pode sim chegar a 75%. Aí o dividend yield vai lá em cima e isso deve fazer a ação disparar. O que para nós, investidores de longo prazo, vai ser ruim, apesar de que vai cair mais dividendos na conta. Também vai ser bom. É aquele momento que ficamos bem divididos. Sobre os últimos resultados do Itaúsa, temos uns destaques aí muito interessantes. O lucro líquido que não para de crescer, fechou em 3,6 bi.
crescimento de mais de 33% comparado ao terceiro trimestre de 2021. Temos aí alguns destaques que eu achei muito interessante. Por exemplo, ocorreu essa bonificação de mais de 10%. Nós aqui na carteira tínhamos 200 ações, ganhamos mais 20 de graça. Já atualizei, inclusive. Também ocorreu essa declaração de JCP, mesmo aí o Itaúsa pagando menos dividendos ultimamente. A aquisição da CCR, um novo investimento, uma nova empresa que entrou no portfólio. Também muito interessante, nós como investidores pequenos muitas vezes não temos acesso a certos investimentos que o Itaúsa tem. Tudo bem que a CCR é uma empresa de capital aberto, mas por exemplo a EJA Saneamento é capital fechado. Itaúsa também tem outras empresas muito interessantes no seu portfólio. Esse é o ponto positivo de um hold. A alienação de ações da XP continua ocorrendo, isso faz parte da estratégia. E aqui temos mais alguns números, o lucro líquido já mencionei, vem crescendo cada vez mais, inclusive considerando os primeiros 9 meses, fechou em mais ou menos 10 bilhões e 350 milhões, cresceu cerca de 28%. O Itaúsa está apresentando resultados cada vez maiores. Isso é muito bom pensando aí no longo prazo. O patrimônio líquido da empresa também segue crescendo, já que não está destinando dividendos, uma boa parcela fica aqui no PL, crescimento de cerca de 13,1%. O endividamento também cresceu um pouco, mas ainda é bem baixo até se comparar ao PL. O endividamento atualmente é de mais ou menos 5,8 bi. Algo também que eu sempre gosto de acompanhar é esse desconto da holding. Basicamente o Itaúsa tem vários ativos, várias empresas no seu portfólio e o valor mercado de todos esses ativos é de mais ou menos 116 bilhões e 464 milhões de reais. Considerando o preço da ação do Itaúsa no fechamento de setembro de 2022, que era de mais ou menos R$ 9,73, o valor de mercado do Itaúsa era de cerca de 85 bilhões e 813 milhões de reais. Se a gente comparar esses dois números, que é o valor total dos ativos e o valor de mercado do Itaúsa, temos aí uma diferença de mais ou menos 26,3%. Basicamente esse é o desconto que temos aí nessa holding, que é o maior dos últimos meses. Olhando aqui esse gráfico, é o fechamento aí de setembro, onde o Itaúsa vem apresentando resultados cada vez melhores e o desconto vem aumentando, algo muito estranho, bom para nós investidores de longo prazo, que estamos aproveitando aí esse momento de queda para comprar mais ações. Mas lembro sempre, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação. Bom, e para finalizar, os indicadores de valuation que mais gostamos de olhar aqui no canal, preço sobre o lucro tem uma média aí de mais ou menos 8,87, atualmente está bem abaixo da média, apresentando o valor de 6,05, o menor valor dos últimos anos. Ou seja, o preço está caindo, o lucro aumentando, e esse indicador vem apresentando números cada vez mais atraentes. O P sobre VP atualmente apresentou uma média de 1,5, o que já é até que aceitável, considerando o lucro atual da empresa, porém o atual é de 1,24, também é um dos menores valores dos últimos períodos, considerando os resultados que a empresa vem apresentando e a cotação da ação. Eu vejo Itaúsa sendo uma ação muito interessante nesse momento, e se os dividendos aumentarem no próximo ano, por exemplo, acredito que a ação deve subir. Esse é o movimento natural do mercado. Estou até pensando inclusive no próximo aporte comprar mais algumas ações e aproveitar esse momento de baixa. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço que deixe o seu like, pois vai ajudar o vídeo a chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Deixo novamente o convite para se inscrever aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.